Estamos de volta para mais um bloco deste programa, na verdade, que a gente recebe o Padre Guido e conversando um pouco sobre as manifestações do mal na nossa vida. Então, lá no primeiro bloco, a gente viu o quê? Que acreditar na existência do demônio não é um dogma de fé, é uma realidade que a gente deve aderir. Por quê? Porque ele faz com que a gente não acredite que ele exista para que ele possa atuar na nossa vida de uma maneira mais tranquila, né? Porque se você não acredita que ele existe, ele nada de braçada, certo? Então, o Padre trouxe para a gente alguns exemplos, né, da manifestação dele. Então, o Padre já explicou no primeiro bloco em relação à tentação e à infestação, e agora a gente continua conversando um pouquinho sobre a possessão e a obsessão, né? Então, Padre, o senhor dizia, né, que a questão da tentação, a tentação em si não é pecado, né, mas quando a gente adere a ela, daí que é o problema, que a gente agiu com a nossa vontade, liberdade, né? Porque Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Certo? Portanto, aí a pergunta que tantas pessoas me fazem, mas Padre, Deus sabe tudo? Sim. Deus sabe que daqui a 500 anos vai nascer uma pessoa que infelizmente irá para o inferno, sabe? Então, por que Deus não vai impedir que aquela pessoa nasça? Porque se Deus fizesse isso, estaria tirando a liberdade daquela pessoa. E, pelo contrário, a liberdade com a vontade, né, a inteligência, são as qualidades que caracterizam o ser humano feito à imagem de Deus. E aí o Padre explicou também, né, a questão da infestação, que muitas vezes em alguns ambientes onde algum dia já teve um culto ao demônio, né, ali existe essa presença do mal e atua, né? E também aquelas pessoas que se dizem católicas, mas que também acabam acendendo uma vela aí para o diabo, né? Não é assim que fala, né? Então acaba indo num centro espírita, na Umbanda, na Macumba, fica doente, vai fazer uma cirurgia espiritual e tudo isso então expõe a pessoa à ação do mal, né, Padre, que você explicou. Muito cuidado com esse assunto, porque é muito delicado e alguém poderia logo dizer, puxa, mas o que a gente poderia fazer, em primeiro lugar, para evitar essas coisas, né? Então, é necessário fazer até um balancete da nossa vida, da nossa família, por exemplo, da nossa vida com a família. Por exemplo, vamos morar numa casa. Esta casa, quem que morava antes? É bom ter as informações. Que religião praticavam? Vou comprar um terreno. Será que naquele terreno acontecia alguma coisa? Também e aí, quando nós não conseguimos essas informações, o que nós podemos fazer antes de construir naquele terreno, antes de se mudar? Primeiro passo, pode convidar o sacerdote para dar uma bênção. Seja no terreno, como também na casa. Pode o sacerdote dar uma bênção sacerdotal, que já é um sinal muito positivo, que é a graça de Deus que reinar naquele ambiente onde teve um passado não dos melhores. Certo? Tantas vezes, até no diálogo com pessoas que depois percebo que estão mesmo possuídas, eu questiono, na sua família teve alguém que praticava este tipo de cultos? Sim. O senhor se lembra-se quando era criança, a vovó, ou a tia ou a mamãe levava o senhor também lá? Porque o demônio também se manifesta à distância de anos. Até isso. A primeira coisa que podemos fazer é a bênção do sacerdote. Todas as casas deveriam ter um pouco de água benta em casa. Um pouco de sal, de exorcismo, não custa nada. O sacerdote pode benzer também com esta finalidade. Não precisa ter o título de exorcista para isso. Mas quantos mais meios nós usamos de rejeição do espírito do mal, mais nós sairemos vitoriosos. Agora, para responder à sua pergunta, né? A terceira postura do demônio, que é aquele que mais dá medo, é a possessão. Como exorcista, eu vou dizer para os senhores que dá mais medo é o quarto, que é muito pouco conhecido, que se chama de obsessão. O que é a possessão? O que é a obsessão? Possessão, como a mesma palavra diz, e isso é fruto até de muitos filmes, é o poder do demônio no corpo de uma pessoa.
Mas, padre, o demônio tem este poder. Tem, mas nestas condições. É sempre Deus que permite, mas permite para o bem da pessoa. A posse deve ser só do corpo, não da alma. Porque, inclusive, tem pessoas que me dizem, padre, uma pessoa que é possuída pelo demônio significa que quando morre vai para o inferno? De jeito nenhum. Temos, inclusive, na história da igreja, muitos casos de possessão do demônio no corpo de santos e de santas. É mesmo, Sim. padre? A padroeira do meu país, eu sou italiano, Santa Catarina di Siena, doutora da igreja, foi possuída pelo demônio. O padroeiro de nós padres é um padre francês, Santo San João Maria Vianney. Também? Também. Entendeu? Santo dos nossos dias. Não mais é para o quarto caso, que é mais difícil ainda. Já estava falando do Padre Pio. Santo Pio. É o caso de obsessão, que é mais difícil ainda. Agora, o demônio tem poder sobre o corpo humano, mas nunca sobre a inteligência, nunca sobre a vontade, e nunca poderá usar a vontade da pessoa que está possuindo. Claro que o demônio usa a voz. Se eu faço algumas perguntas, faço. Ele é obrigado a me responder. Eu sei que ele é o príncipe da mentira. Por isso eu digo, em nome de Deus, não me conte uma historinha por aí. Me responda. Certo? E aí vem uma pergunta, porque quais são os caminhos mais fáceis para que isso aconteça? É a pergunta que eu faço durante o rito de exorcismo. Por qual motivo você está no corpo deste homem ou desta mulher? E quase sempre, meus amigos, a resposta é a seguinte, são duas. Traição do credo, pecado da luxúria. O que significa traição do credo? Eu me considero católico, mas vou atrás dessas coisas. Demônio não entra de férias, minha gente. Não dorme no ponto. Ele sabe que nós estamos atraindo a Deus e bate palmas. Traição do credo. Segundo, pecado da luxúria. Qualquer tipo de pecado que diz a respeito da carne, do corpo humano, é uma oportunidade para o demônio dominar aquela pessoa. Se alguém me perguntasse, Isabel, há alguns períodos do ano no qual o demônio tem mais facilidade nestas coisas? Tem. Qual? Carnaval. Exatamente o período que estamos vivendo, de carnaval. E o demônio, neste campo tanto delicado da luxúria, usa qualquer setor. Pode ser a pornografia, o erotismo, o hedonismo, todas as besteiras que tem, né, o erotismo, né, e outras formas para poder sentir-se vitorioso diante desta fraqueza da pessoa humana. Portanto, o demônio, cuidado que não dorme, repito, e o demônio se aproveita de qualquer imagem. Nós, padres, sobretudo padres exorcistas, estamos enfrentando problemas sérios com meninos e meninas, adolescentes, que preferem passar o dia inteiro trancados no quarto, diante, naturalmente, no computador, não participa, não vai nem para a aula. Chega o horário de almoçar com a família, são capazes de telefonar para o boteco, digamos assim, que está ao lado da casa, para trazer um sanduíche e um refrigerante, não vão nem almoçar com a família o dia inteiro. Por isso nasce a necessidade de fazer alguma coisa. Soubesse Isabel, soubesse Viviane, com qual desespero tantos pais vêm dialogar comigo. O padre, e a obsessão, como que... A obsessão significa uma perseguição do demônio que usa também a violência.
Isto é, de repente eu estou com alguns casos práticos, uma pessoa idosa, mora sozinha, bastante religiosa, e que sofre esta situação. O que acontece? De repente se levanta de manhã com o olho preto. Quem foi que lhe deu o soco? Está dormindo também e jogado fora da cama. Padre Pio, agora sim. Agora eu me lembro de um episódio do Padre Pio no filme. Mas deixamos o filme agora de lado, que poderá aumentar a nossa fantasia e também o choque emocional, né? Mas vamos na realidade. O demônio dava cada nas mãos, nas costas do Padre Pio, chegava até a sangrar. Não dormia. E tudo para atrapalhar até o merecido descanso noturno. Entendeu? Não dava paz, mas ele usava sempre, eu vou explicar daqui um pouquinho, os remédios que a igreja aponta como verdadeiros, eficazes, né? E que doam a serenidade numa pessoa, certo? A obsessão é um caso muito difícil e tem, digamos assim, uma presença também aqui, até no Brasil, de vários casos. E aí são vários atendimentos que são feitos, padre? Sim, exato. Em primeiro lugar, é bom saber que mesmo diante de um exorcismo, aquela pessoa que se torna livre e não deve cantar o hino de vitória sabendo que o demônio pode voltar, e volta. É dever do exorcista dar o devido acompanhamento e repetir o exorcismo à distância de algum tempo, e toda vez que o padre repete o exorcismo, diminui o poder do demônio até o ponto que decide finalmente cair fora para sempre daquela pessoa. Certo? Os meios que nós temos, né, para poder sair vitoriosos e evitar também este poder do demônio. Em primeiro lugar, integridade de vida. Isso significa que não devemos absolutamente usar uma máscara de hipocrisia ou de falsidade ideológica. Frequência dos sacramentos, especialmente da Santa Confissão e da Eucaristia. Profundo amor para com Nossa Senhora. Procurar imitar a Nossa Senhora as virtudes, a reza do terço todos os dias, como ela quer. Nunca falte uma imagem de Nossa Senhora no quarto da nossa casa, certo? E levar sempre conosco uma medalha, e dentro da nossa casa ter à disposição um pouco de água benta para exorcismo e passar esta água até no armário da nossa roupa, nos quartos, etc., no carro, na moto, também este aqui. Manter sempre a nossa cabeça ocupada com coisas, porém, sadias, não com besteiras. Por isso eu aconselho muito, mas muito mesmo, a terapia ocupacional, certo? Jovens, mulheres, por exemplo, que passam o dia só ou dormindo, saem só de noite, imagina o que vão fazer. O dia inteiro tem a empregada que faz. Para aí, a cama não é feita para passar o dia à noite, mas uma parte, né, de 24 horas, mas o repouso noturno bem merecido. Mas olha, quem que varre a casa, quem lava a roupa, quem limpa, quem que prepara a comida, quem passa também a roupa? Ah, tem a empregada, não senhora, não é uma bela resposta. É você, pela tua vocação, pela estrutura da tua vida, que você deve fazer uma coisa desta. Não cruzar os braços, porque quanto mais aplicamos o nosso corpo e a nossa mente numa atividade, menos tempo teremos para pensar em besteiras. Isso que daí o senhor chama de terapia ocupacional, Sim, então, exato. quando a gente entende. Que é muito fundamental. Quando visito, por exemplo, até os presos na cadeia, padre, um preso não pode fazer nada. Mas pode ler um livro. Nunca vejo um detento com um livro nas mãos.
Ao invés de passar o dia com cigarro na boca, baralho nas mãos e tatuagem em todo o corpo inteiro, dá algum valor também ao teu dia a dia. E, portanto, lê pelo menos, faz alguma coisa, reza um texto, não precisa correr, pode ficar também parado, para manter-se sempre ocupado. Minha mãe sempre falou para a gente, cabeça vazia, oficina do diabo. Opa, bom, exato, mas porque estamos dando uma oportunidade para um setor emocional, até da fantasia, de progredir, dando, porém, os efeitos negativos ou positivos. Se eu vou assistir a um filme de terror, fica tranquilo que naquela noite eu não vou sonhar com os anjos. O padre, e a medalha de São Bento? Ela é famosa, assim, famosa, né? São tantos chamados sacramentais. O que são sacramentais, padre? Sacramentais para diferenciá-lo dos sacramentos. Sacramentos são sinais da graça de Deus que agem na nossa vida e que produzem também efeitos extraordinários. São 7, né? Batismo, Eucaristia, confissão, crisma, consagração sacerdotal, matrimônio e unção dos doentes, certo? São sacramentos. Todos nós recebemos, se eu perguntasse para a senhora, quantos sacramentos já recebeu a senhora Isabel? Deixa eu contar. Batismo, não vai ser uma conta muito... Não vai ser muito grande. São 5, né? Só a ordem que não e são dos enfermos. Que não. Quanto receberam, mais ou menos, batismo, confissão, Eucaristia, matrimônio. Crisma. Quais são os 2 sacramentos que a senhora não recebeu? A ordem, que eu não vou receber. Ordenação sacerdotal e a unção dos enfermos. A unção dos enfermos, viu? Eu, que sou padre, recebi 6. Já recebi também a unção dos enfermos. E 2 vezes, inclusive, né? Olha, são sacramentos que doam a graça, ao passo que os sacramentais são preservativos da ação do demônio. O demônio não combina com uma imagem de Nossa Senhora. Por isso, eu falei antes de uma explicação, é bom ter dentro da nossa casa ou um crucifixo, ou um anjo da guarda, ou Nossa Senhora, ou São Miguel Arcanjo, água benta, um pouco de sal, não custa nada. Ô padre, o senhor percebe nos exorcismos, né? O senhor já tem muita experiência disso, esse repúdio, esse pavor do demônio à Nossa Senhora? Claro, é suficiente, caso prático que eu tive, porque não estava fazendo ainda exorcismo. Era aquele diálogo que me ajuda a entender diante de que tipo de pessoa eu estou, certo? Eu consegui entender que esta pessoa estava mesmo sob o influxo direto do demônio. A um certo ponto, já tinha passado mais de 1 hora de diálogo, falei, era uma mulher. Vamos fazer uma pequena oraçãozinha. Se jogou no chão, começou a andar com uma cobra, começou a subir na parede, cenas que vocês assistem pelo filme. O Padre Guido vê com os seus olhos, é um pouco diferente, né? Sim, mas são manifestações. Só nomeando o nome de Nossa Senhora. Aí começou a gritar, não vou sair, eu não gosto de você, me falou não sei quantas vezes. Isso é interessante para a gente ficar atento, né? Porque é uma oração tão simples, né? A oração do terço, e o quanto nós somos muitas vezes omissos, relapsos, preguiçosos, né? Numa arma tão importante contra o demônio. Viviane, acredita que um dia que me chamaram, estava fazendo uma siesta, como se diz, né? Um breve descanso logo após do almoço, tinha o hábito de 30 máximo a 40 minutos, todos os dias. E o meu superior veio bater na porta do meu quarto e disse, padre, chegou uma família com um padre também, junto. E falei que estava descansando, mas parece que o caso é muito grave. Tá bom, 5 minutos, fui lá atender. Era uma jovem dentro do carro, possuída, nem me viu ainda, nem saí de casa. Cai fora! Começou a gritar. Cai fora! Não quero! Para aí! Em um certo ponto, consegui, Em menos de 1 hora, consegui acalmá-la
E depois eu falei, olha, que ninguém daqui te quer o mal, fazer alguma coisa, nem os teus pais, nem o padre, nem eu, nem te conheço. Ela conseguiu acalmar. A certo ponto eu percebi que estava até com dificuldade, devia tomar um pouco de água. Mandei buscar um pouco de água e foi o único momento que tive medo. Você me perguntaria, mas por qual motivo? Porque a pessoa possuída é capaz de tomar água e de jogar o copo na tua cara. Você nunca dar água num copo de vidro, é melhor de plástico, né? Mas consegui tirar dela logo em tempo e conseguimos evitar isso. O que estou dizendo é bom que a senhora saiba, mas também nossos amigos telespectadores, que no ano passado, no mês de maio, fui chamado pelo Vaticano para dar 2 aulas sobre este assunto no Congresso Internacional dos Exorcistas. Falei para 700 exorcistas de 43 países do mundo. Falei de 2 palestras sobre esses temas e tinha tradução simultânea em 6 idiomas. Olha a importância também de ter um bom conhecimento desse tipo de assunto que por si mesmo é desagradável, que ninguém esbanja um sorriso. Talvez ficamos até com medo até na hora de ir dormir depois, né? Mas não fique preocupado. O poder de Deus é bem maior. E quando nós agimos em nome de Deus, não devemos ficar com medo de ninguém. Nossa Senhora nos ampara e nos protege. Isso que eu estava pensando, padre, agora que o senhor estava falando, né, que a gente escuta essas histórias, dá um medo mesmo, né? Então, a gente pode ter, acho que até uma tentação eu posso chamar, ou de ter muito medo que nos paralisa, que também não é bom, por quê? Porque Deus é muito maior, mas também um outro extremo, que é aquele de achar que o demônio não age, que ele não existe. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses 2 extremos, e o programa hoje, né, a grande intenção é mostrar que aquilo que São Paulo já dizia, não é contra homens de carne e sangue que a gente tem de lutar, né? Então, o mundo espiritual, ele está presente, a gente não pode ficar como uma marionete na mão, né, do demônio e dos anjos maus. E a igreja nos dá tudo isso que o padre trouxe para a gente, que é uma riqueza, a gente pode chamar de arsenal, né? Tem um versinho, eu não sei se eu vou lembrar de cor, mas fala assim, ó, com as contas do meu rosário, como uma bala de artilharia, eu coloco o inferno para longe, assim, eu não esqueci, o versinho era tão bonitinho, mas é bem isso, que o rosário é uma arma que a gente expulsa o mal, né? Então a igreja nos dá aí todos esses meios para que a gente viva em paz e viva em harmonia com Deus. Então vamos só recapitular alguns que o padre trouxe que é importante. Os sacramentos, né? Sim. Principalmente a confissão e a Eucaristia, que nos coloca em estado de graça e nos coloca na intimidade com Deus. Os sacramentais, então a água benta, a medalha de São Bento, as imagens dos santos, principalmente de Nossa Senhora. Então a gente correr para o colo da mãe, né, padre? Fica lá, e quando dá medo, quando a criancinha tem medo, ela vai na barra da saia, né? Exato. Eu aproveito, né, para comunicar. Quando, geralmente é o sábado que eu faço exorcismos, a preparação imediata é constituída por uma sequência de terços e pelo jejum. Também o jejum me ajuda muito. A gente sente fome, mas prefiro sentir fome, mas não me sentir inferior. Por isso o demônio é obrigado a me obedecer. Eu sei que ele faz de tudo para enfraquecer até o padre, certo? Por isso, até o Código de Direito Canônico coloca as qualidades que o padre exorcista deve ter. É um exame de consciência também para mim, porque também eu posso abusar da liberdade, por exemplo. E o demônio, inclusive, é capaz, tem até o poder de dizer publicamente até os pecados de alguém. Por isso, como também há pessoas que assistem, pessoas adultas, naturalmente, né, assistem a um exorcismo, mas não chegam até o fim.
o demônio começa a mexer com a consciência deles, a primeira porta que encontram cai fora. Também isso está acontecendo. Isso, eu tenho por hábito, por exemplo, de confessar-me frequentemente, sobretudo em vista de um exorcismo difícil, e onde moro, em Bauru, eu tenho a facilidade de contar com várias congregações religiosas de irmãs, seja de vida ativa, freiras, como também de vida contemplativa, um mosteiro, e sempre apelo para a generosidade de uma oração para poder ser bem-sucedido na hora do exorcismo. E ter sustento, né? Padre, o que significa a promessa de Nossa Senhora, né? Que, enfim, o meu imaculado coração triunfará. Exato, significa, em primeiro lugar, que o demônio continuará fazendo o seu trabalho, mas será vencido definitivamente. Mesmo que sopram nos ventos contrários na vida, no final haverá sempre o hino de vitória para a obra de bem que nós realizamos, mostrando com autenticidade a verdade da nossa fé. Por isso, não ficar, digamos assim, não digo preocupado, porque a preocupação sempre deve existir também, mas não pensar de sermos escravos do demônio. Pensamos, sobretudo, que somos imagem de Deus. São João Bosco, fundador dos Padres Salesianos, dizia aos seus religiosos: quando vocês falam às crianças, adolescentes, ao invés de falar com insistência da chama do inferno, falem da beleza do paraíso, para que a criança comece a ter o gosto do céu e não viver com o pavor do inferno. É importante também isso aqui, né? E, infelizmente, na sociedade de hoje, tudo se apresenta com um valor de um consumo imediato. E o demônio fica triunfando. E também, padre, eu fico pensando que nós temos que ter uma astúcia de não querer enfrentar o demônio, né? Você percebe um ambiente em que a situação não está boa, que é um ambiente em que Deus passa longe. Você fala, não, mas eu vou ser diferente. Muitas vezes a gente acaba querendo, com uma certa pretensão, de enfrentar o demônio, ao invés de sair daquela situação, né? Exato. E procuremos, naquele momento, não usar a máscara da hipocrisia, porque o demônio sabe muito bem se o que nós estamos pretendendo bate com a verdade ou se não é uma desculpa para ele aumentar ainda o seu limite territorial. Cuidado com isso, hein? Porque isso pode atingir também sacerdotes, religiosos, religiosas, pessoas consagradas. E nós temos todos os meios para sairmos vitoriosos. Mas isso não significa ser como uma vacina que nunca mais uma tentação vai voltar. É uma luta constante, né, padre? A vigilância. É o mesmo Jesus que fala, vigiai porque não sabeis quando vai chegar. E, portanto, está sempre bem preparado, sempre bem disposto. Certo? Interessante. Nós usamos o ritual aprovado da Igreja pelo magistério, seguimos determinado esquema de orações com a ladainha dos santos, um salmo, uma página do Evangelho, uma reflexão, para chegar às duas fórmulas de exorcismo durante o rito, uma fórmula chamada precatória e uma fórmula chamada imperativa. E isto é, quando nós desprezamos o demônio e quando o obrigamos, imperativa, em nome de Deus, a cair fora. Na história, registramos a atuação de um sacerdote franciscano capuchino, santo, que viveu em Pádua, San Leopoldo Mandic, era natural da ex-Jugoslávia, mas morava em Pádua, na Itália, onde ele não era exorcista. O bispo não lhe tinha dado essa tarefa, mas era tanto procurado devido à sua santidade que quando entrava em uma casa onde tinha uma pessoa possuída pelo demônio, dizia somente duas palavras em italiano: vá via. Em português, cai fora. Olha. E o demônio caía fora. Obedecia na hora. Tamanha a santidade daquele olha a santidade, sacerdote. Exato, vá via.
Padre, o senhor poderia dar uma bênção para a gente, então? Não me diga que estamos já terminando. Ai, que dó! Pois é, não me diga, o senhor tem que voltar, padre. Sim, porque eu acho que nós temos que conversar mais sobre esse assunto. Sim, inclusive se por acaso chegarem a ter perguntas de telespectadores, guarda, depois, de maneira que eu poderia até responder, se o senhor precisa ter algumas informações, é meu dever ajudar a ter um entendimento correto desta doutrina, que mostra claramente que o poder do diabo existe, mas que o poder de Deus é superior e temos tudo para sentirmos pessoas bem amadas por Deus e vamos mandar no seu lugar, no inferno, o demônio. Temos tudo, gente, e vamos fazer isso com alegria. Poderemos notar que receberemos a bênção de Jesus e de Maria. E vamos terminar com uma bênção, né? Pedindo a Deus que o demônio fique sempre, cada vez mais longe de nós e das nossas queridas famílias. E tudo isso em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigada. Então, se você tem alguma dúvida, você pode entrar na página do programa, que é www.rs21.com.br/naverdade, e lá você coloca a sua dúvida que a gente encaminha para o Padre Guido. Tá bom. E agradecer a Vivi também pela colaboração dela, a presença aqui no programa. Vivi. Eu gostei muito, Padre, de todas as suas explicações, muita coisa nova que eu não sabia e eu tenho certeza que você em casa também, mas eu acho que a mensagem central é essa com a qual o Padre Guido fechou a fala dele. O demônio existe, nós não podemos cair nessa armadilha dele de achar que ele não existe, mas nós somos filhos de Deus. O poder de nosso Deus é infinitamente maior, Ele é o Todo-Poderoso e nos ama infinitamente. E é nessa vida de amor que nós temos que viver. Então, o que eu desejo para você que nos assistiu, né, nesse programa é uma integridade de vida. Tenha uma vida íntegra diante de Deus. Saiba que Deus é o único telespectador da tua vida. Ele que enxerga tudo. Então procure os sacramentos e vive em intimidade com Deus. Obrigada pela tua companhia. A gente se encontra no próximo Na Verdade. Fica com Deus.